Deus em primeiro lugar, por ter confiado a nós o privilégio de ser portador da sua palavra, né? Também a confiança aqui aos irmãos que nos fez o convite, aos moedas, ao pastor desta igreja, os demais irmãos, sintam-se abraçados por Deus, amém? Eu passei a receber várias fases da vida, né, irmãos? E cada fase fica para nós uma experiência. Eu sei que a fase que os irmãos estão passando agora, lá na frente vai também ser uma experiência que Deus nos leva, né? Eu não converti, tinha mais ou menos um ano e pouquinho de crente, tinha entregado a vida para Jesus, congregava no ministério aqui, secretário do Ministério de Guarulhos, e o pastor presidente foi lá para a região de Minas Gerais, abrir trabalho para lá, e o segundo diretor aqui rachou o ministério no meio. Aí houve aquela confusão toda, aí ele levou a turma para ele para lá, e o outro ficou desvanecido, e nós ficamos no meio. Eu e mais algumas pessoas ficamos no meio, perdido. Desorientado, não perdido, imagina, né? Aí tivemos uma igreja que nos abraçou naquela travessia, naquela fase. E para que nós pudéssemos respirar. Então eu vejo os irmãos aqui, né? Passou ali uma temporada conosco, né, irmãos? Somente só para tomar um respiro, para ganhar fôlego, para poder chegar à terra firme. Você chega na terra firme, né? Agora é só continuar a caminhada. Eu quero ler aqui alguns textos. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, Epístola de João, capítulo 3. Existe um livro que hoje no Brasil foi violado. Presta atenção que eu vou dizer para você ser identificado. Existe um livro muito importante para nós que hoje no Brasil foi violado. Não se respeita mais ele. É a Constituição, onde contém todas as leis que regem o país. Atropelaram ela, rasgaram ela, jogaram no lixo, não vale mais. Né? Eles trabalham fora da Constituição. Os irmãos estão acompanhando que a Constituição foi rasgada. Mas ela tem valia. Se colocar em prática, ela coloca muita coisa em ordem. Se as autoridades respeitar o que está na Constituição, toda desordem acaba. Porque cada um vai ficar no seu devido lugar. Mas infelizmente nós estamos aí que nós estamos de ponta cabeça. Na igreja não pode ser igual, tem que ser diferente. Aqui nós temos uma Constituição também que nos rege, que é esse livro aqui. Qual é o sistema que governa o Brasil hoje? É democrático, não é isso? Nós estamos debaixo da democracia. A democracia é a vontade popular, a vontade do povo. Nós elegemos nossos deputados, nossos senadores, para que eles nos representem, eles criam leis segundo aqueles que nós escolhemos. Eles são nossos representantes. Na igreja não é a democracia que rege. Aqui é a teocracia, governo divino. Glória a Deus. Deus, cracia, governo. Então aqui, nós não somos regidos pela Constituição. A Constituição serve para o governo democrático. Aqui é o governo teocrático. Aqui é a Bíblia. Veja que um advogado, um juiz, ele tem que estudar muito o livro das leis. Porque ele vai precisar daquilo ali. Para defender o seu cliente, para julgar, como um juiz para julgar uma pessoa, ele não julga pela aparência, ele não julga pela amizade, ele julga pelo livro. Ou seja, ele vai pegar a pessoa e vai analisar ela pelo livro. Quando uma pessoa tem a habilidade com as leis, ele coloca uma pessoa que não tem em maus lençóis, deixa a pessoa sem sair. E eu tenho observado nesses meus poucos anos que eu estou caminhando no reino de Deus, que muitos de nós têm perdido o contato com esse livro. E é perigoso isso aí, irmãos. É perigoso. Então nós vamos dar algumas voltinhas aqui, eu nem perguntei a hora, mais ou menos. Amém. Então eu vou dar algumas voltinhas aqui com os irmãos, vou dar uma viagem. Não sei se eles vão estar dispostos a fazer uma viagem.
Eu até gostou das viagens na Bíblia, né? A gente viaja já longe, né? A gente vai lá no Egito, vai lá em Canaã, né? Vê o muro de Jericó caindo. Todas as viagens gostosas, né, pastor? O Espírito leva a gente assim, a gente vira personagem ali atual da história, né? O Espírito de Deus tem essa habilidade de nos transportar a tempos antigos e nos fazer viver aquele momento. Acharam aí o 1 João, capítulo 3? O tema da mensagem, se eu fosse dar o tema da mensagem hoje, seria Nascidos de Deus. 1 João, capítulo 3, somente um versículo aqui, para a nossa meditação, para nós iniciarmos essa viagem. Versículo 9. Somente para nós iniciarmos essa viagem, nós vamos começar aqui, no capítulo 3 de 1 João, versículo 9. Vocês vão achar aí? Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Olha que a semente que está nessa pessoa não deixa ela viver na prática do pecado. Que semente é essa? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente que faz germinar e brotar em nós uma nova natureza. Porque todos nós temos um grande mal que vai nos acompanhar até o dia do arrebatamento. Nós não vamos se livrar dele, é o pecado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o pecado nos rodeia de perto. Não é? Este mal é o que assola a humanidade. É o pecado. É ele que nos afasta do Criador, de Deus. Então a minha luta não é contra você, nem contra o diabo, é contra o pecado que habita em mim. Está entendendo? O que me faz eu vencer este grande gigante é eu sempre colocar a palavra de Deus na minha frente, como minha luz, como meu caminho de seguimento. O salmista chega dizendo no Salmo 119 a seguinte frase: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é? Você veja que a leitura das Escrituras Sagradas fortalece nossos pés, mostra o caminho certo para nós. No mesmo Salmo 119, o salmista vai dizer que a palavra do Senhor era para ele lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. No mesmo Salmo 119, o salmista vai dizer a seguinte frase: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Então nós temos que dar muita prioridade à palavra de Deus, porque é a voz de Deus para nós. É a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Não precisa Deus falar um profeta para você, só você tem a Bíblia já está falando com você. Você acha que Deus fala? Se Deus falou um profeta em mistério, ele está batendo pulando, é esse que diga assim para você. Ele fala: agora Deus fala comigo. Não, ele fala, mas todo momento que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Glória a Deus. E se tem uma coisa que o ser humano tem desejo de ouvir a voz de Deus. O João, profeta do amor, o apóstolo do amor, ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus tem nele a semente de Deus, que é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é Cristo, é Jesus. Se faltar em mim a palavra de Deus, está faltando o Salvador, está faltando o pastor. Está entendendo? Veja que Nicodemo vai ter de noite com Jesus. E Nicodemos era professor dos judeus. Ele era mestre. Era ele que dava ensinamento. É ele que dava orientação. Mas estava desorientado. Porque a lei não veio para salvar, ele tinha conhecimento da lei, a lei veio para condenar.
A lei foi dada por Moisés para condenar o erro, o pecado, a transgressão. Mas a graça e a verdade veio por Jesus. Glória a Deus. Jesus trouxe a graça e trouxe a verdade. Porque o ser humano, por si só, não tinha a capacidade de obedecer a Deus por causa da lei. A graça nos faz vencer o pecado. E a graça, nós somos salvos pela graça. Vamos dar umas voltinhas aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 15. João capítulo 15, nós vamos agora de trás para frente. Versículo 16. Glória a Deus. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 15, verso 16. Vamos ler o versículo 15 também. João 15, 15 e 16. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Aqui está falando sobre uma eleição. Nós somos eleitos de Deus. Nós não estamos aqui por vontade própria. Sabia disso? Se você soubesse o privilégio que temos nós por sermos escolhidos de Deus, nós nunca e jamais pensaremos em voltar atrás. Porque muitos estão perdidos aí, mas Deus escolheu você. No Salmo 101, versículo 3, olha o que vai dizer o salmista no Salmo 101, versículo 3, só para você entender o privilégio. Glória a Deus. No Salmo 100, nós lemos. Salmo de número 100, versículo de número 3, assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que nos fez ovelhas, não foi nós que escolhemos ser ovelhas do seu pasto, foi Ele. Mas como que vai ser a nossa trajetória? Vai ser só de flores? Não. No Salmo 23, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu vou passar por águas tranquilas com Ele, mas também vai ter momento que eu vou passar pelo vale. Não vai ser só águas tranquilas da minha vida, vai ter vale também. Mas Ele prometeu que vai estar comigo nas águas tranquilas e vai estar comigo também na hora do vale. Glória a Deus, aleluia. Algumas pessoas, irmãs, quando chega na hora do vale, acham que Jesus não está com ele, aí abandona Jesus. É só luta, é só tribulação, é só aflição, é só que Ele está te forjando para você ter o caráter dele, porque Ele também passou por isso. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, que Deus pegou Jesus e provou Ele até a morte. Se Ele não poupou o seu filho que ama, você acha que vai poupar você? Ele vai te levar também para a aflição, porque é na aflição que Ele conhece quem é e quem não é. Porque na hora da bonança todo mundo é, na hora que está todo mundo feliz todo mundo é, mas vamos ver na hora que Deus levar você para a solidão, aí você está rodeado de pessoas, mas está sozinho. Vai ter esse momento na nossa vida? Tem. Claro que tem. Jesus também tem. Não somos melhor que Ele.
Ele não estava no Getsemane, lá em agonia, orando, vai para a cruz, agora morrer. Pediu para que os três orassem pela mesma hora com ele comigo. Aí chega lá, você não pode orar nenhuma hora comigo, nesse momento mais difícil mesmo. Mas aquele era o momento dele. Vai ter o seu, vai ter o meu. É nessa hora que aí diz o profeta, olha o que vai dizer aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza. Profeta Naum. Glória a Deus. Naum, capítulo 1, diz assim, ó, o Senhor, versículo 3, o Senhor, Naum, vamos achar, Naum, capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado não tem o inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho onde? Na tormenta e na tempestade, porque é nessa hora é que ele se revela no profundo com a gente. Tem um cantor secular, da dupla, até mais antiga aqui, talvez o nosso irmão lá, né, deve conhecer, chamado Dudu e Dalvan. Não sei se vocês lembram, já ouviram falar? Um deles morreu, o outro se converteu. Né? Dudu morreu e Dalvan se converteu. E ele até depois cantou os louvores cristãos. Ele está bem velhinho agora. E eles comporam uma música. O nome dela chamava-se Passos na Areia. Quem lembra? O nome da música chama Passos na Areia. Olha lá, olha. A mensagem da música diz mais ou menos assim: que eles estavam andando com Deus e ele olhava na areia, tinha 4 passos, os 2 dele e os 2 de Deus. Isso na letra da música, presta atenção. Chegou um momento mais difícil de aflição que ele estava atravessando, que ele olhou para os passos, tinha 2. Aí ele foi reclamar para Deus, dizendo que quando estava nas águas tranquilas, quando estava na abundância, o Senhor estava andando comigo. Na hora que eu mais precisei, eu não vi mais 4 passos, eu vi 2. Ele achava que os 2 eram dele. Na própria música, Deus falava para ele, não. Nesse momento aí, aqueles 2 passos eram eu, porque eu te peguei no colo. Glória a Deus. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aí olha o que vai dizer o texto: as nuvens são o pó dos seus pés. A tormenta, a tempestade, ela vem da nuvem, vem ou vem? Não é lá que vem a tormenta, a tempestade, não é lá que são os raios, os trovão, que cai a água, cai o gelo, das nuvens, cai tudo isso aí. Para cima da nuvem não tem mais nada. Ele anda por cima das nuvens. Ele anda por cima da tempestade. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que o problema para você pode ser grande, para ele é nada. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que talvez você está olhando para a situação e está dizendo, perdeu o controle. Ele falou, não, eu não perco o controle, eu estou no controle, eu estou acima do problema. O teu problema e o meu problema nunca vai pegar Deus de surpresa. Nunca. Você vê que essa grande Lázaro fala, Jesus, se eu tivesse chegado aqui, meu irmão teria controle da sua vida, calma aí, eu já conheço o meu problema. Só tira a pedra, só deixa o resto comigo. Só deixa de incredulidade, a pedra que fala de incredulidade. Irmão, na hora da adversidade, o diabo quer convencer nós que Deus nos deixou sozinho. Mas é mentira, Deus nunca vai deixar você sozinho na hora que você mais precisa dele. Você acha que ele vai deixar os seus filhos, as suas ovelhas perdidas? Aqui o pastor, o homem mortal, qualquer um de nós. Mas qualquer um ajuda. Espírito, você
Naum, capítulo 1. Naum, versículo 7. Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum 1:7. Olha o que está escrito, presta atenção. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. É nessa hora que Deus conhece quem confia nele, porque a fé é o firme fundamento do cristão, e sem ela ninguém pode agradar a Deus. Diz o que nós lemos no capítulo 6, no capítulo 11, pode ser. É ou não é? Sem fé você não consegue agradar a Deus. A fé para Deus é como se você dissesse dizer para ele: não importa, está tudo de ponta cabeça, mas eu confio que o Senhor está no controle. Não importa, parece que o inimigo está prevalecendo, mas só parece, o Senhor está no controle. Quer ver uma coisa? Isaías capítulo 6. Morreu o maior monarca da época, Uzias. Uzias foi um grande monarca para Judá. Ele morreu. E agora o trono está vazio. Quem vai governar esse povo? Isaías agora está preocupado. Porque quem vai governar esse povo? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele entra no tempo para orar. Aqui está o segredo. Quando as coisas estiverem ruins, em vez de você murmurar, dá um joelho e ora. Que a resposta vem. Sabe por que Israel ficou 40 anos andando no deserto, num período que era para ser de menos de um dia? Sabe por que era 40 anos? Por causa da murmuração. A murmuração nos deixa prostrados diante do problema. Então o louvor da harpa diz: em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Um hino, porque os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Não foram na hora da alegria, foram na hora da dor, da tristeza. Aí Isaías vai demorar. Ele coloca a cara no pó e fala: Senhor, e agora? O que vai ser de nós? Uzias morreu, quem vai governar esse povo? Sabe o que acontece na hora? Deus abre os céus. Isaías olha para o céu e vê um trono, e um assentado no trono, e a sua glória enchia o templo. Sabe o que ele quer dizer para Isaías? Isaías, aí pode ter perdido o controle, mas aqui em cima nunca vai perder o controle. Eu estou no controle, Isaías, fica tranquilo. Talvez você olhe para o teu lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para frente, não tem ninguém para te ajudar. Não, olha para cima. O Salmo 121, o salmista diz: levai os vossos olhos para cima, porque é de lá que vem o socorro. Não é para você olhar para o problema. Você vê que Jesus está vindo sobre as águas e os discípulos estão atormentados dentro do barco, porque o barco está quase na pique, a água está entrando dentro do barco, o barco vai naufragar. De repente vem um homem andando e os discípulos são um fantasma. E agora já está ruim, agora ficou pior, agora é um fantasma, agora passou para nós. Aí João fala: não é um fantasma, não, é o mestre. Ele está vindo aí por cima das águas. Ele está vindo aí. Aí Pedro fala: Senhor, manda eu ir contigo. Pode vir, Pedro. Não tenha medo da tormenta, não, Pedro, venha. Não tenha medo da tempestade, não, Pedro, venha, Jesus está com você. Glória a Deus. Pedro vai lá, por cima da água. Tem coragem? É muita fé, né? Eu não sei se você tem essa fé toda, não. Eu estou falando da água revolta, tempestade. Eles estão andando com você terra firme. É muita fé, né? É muita confiança em Deus. Só que no momento da caminhada, ele tirou os olhos de Jesus do mundo da tempestade, aquele velho. Toda vez que você tirar os olhos de Jesus, a tendência é você naufragar na frente. Não tira os olhos dele. Hebreus capítulo 12, o escritor vai dizer: olhando para Jesus, autor e consolador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, aceitando a direita de Deus. E à direita do Pai ele intercede por nós. O que acontece é que nós não entendemos que Deus vai nos forjar na fornalha da aflição, porque é na fornalha da aflição que nós somos forjados.
A gente tem o costume de entregar uma rosa para uma pessoa que a gente ama, né? Mas arranca os espinhos, né? Deus não, Ele entrega a rosa para quem Ele ama com os espinhos. Porque os espinhos faz parte do processo. Os espinhos faz parte do processo. Mas é na hora que os espinhos estão nos machucando, é que Ele vai na frente curando as feridas. É que vai na frente passando bálsamo. É que vai na frente dando para nós esperança. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João, quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 6. Versículo número 37 em diante. João capítulo 6, verso 37, se diz assim: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que um ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso de número 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Você vê que você não foi até Jesus por vontade própria? Você vê que você foi conduzido por alguém? Quem é esse alguém? Jesus falou assim: eu vou para o Pai e vou enviar outro no meu lugar, o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai guiar vocês em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, ele falará tudo aquilo que o Pai mandar falar. Ele vai vir com a seguinte missão: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o texto está dizendo que são todos ensinados por Deus, está dizendo que quem ouviu o ensinamento vai até Jesus. O Espírito convenceu você, convenceu eu, convenceu nós, que nós estávamos condenados por causa do pecado, que nós estávamos perdidos e precisávamos de um Salvador. E Ele apresentou Jesus para nós. O Espírito Santo convenceu você. Não foi o homem mesmo. O homem talvez foi só um instrumento para dar o início daquilo que o Espírito tinha que fazer na sua vida. Só foi um instrumento para dizer a você que não está tudo perdido, não, ainda tem esperança. Diz aí fora do mundo que a esperança hoje não morre, não é? Para nós não. A esperança já morreu. Mas ela não permaneceu morta, ela está viva. Glória a Deus. E o nome dela é Jesus. Nome esse que o diabo, quando ouve, ele estremece, diz o apóstolo Tiago. Olha, aquele de que a humanidade tanto tem medo, estremece quando ouve falar o nome de Jesus. Então não é para ter medo dele. Se quem está aqui conosco é maior do que quem está lá fora. Não é, mano? Quem está conosco é maior. Você não está sozinho, você tem um pastor. Além do pastor terreno, você tem um pastor que é sumo pastor.
Por isso que no Salmo 100 nós lemos, a Bíblia fala, se Ele nos escolheu, então devemos servir com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E se apresentar diante dele com cântico. O cântico, no Antigo Testamento, era mais ou menos assim, as pessoas queriam ouvir a voz de Deus. Aí chamava o tangedor, ele pegava os instrumentos e começava a tocar. E o povo começava a louvar. Naquele momento, o Espírito de Deus descia e falava com o povo. Eu costumo dizer que o louvor é muito bom para atrair a presença de Deus. Mas o mais importante é a palavra. Entendeu? Eu vou comparar aqui o louvor com um pote de manteiga. E a palavra é o pão. A palavra é o pão, né? A palavra é o pão. E o louvor é a manteiga. Nós vamos sentar na mesa para tomar um café. Não tem pão, mas tem manteiga. Você toma café? Você enche a barriga de manteiga? Vai dar uma desentendida, não vai não? Mas vamos começar o pão seco, não tem manteiga. O pão desce, mas não é empurrado, né? Mas passa a manteiga e já desce na gostoso do pão. Você entendeu? As duas coisas têm que estar juntas, não pode estar separado. O louvor tem que estar junto com a palavra. As coisas combinam melhor. Mas só o louvor sem a palavra, aí fica ruim. Aí perde a essência, né? Porque o louvor é para trazer a essência da palavra. Que Deus vai falar conosco, né? É para quebrantar o coração, o louvor quebranta. Nós somos seres emotivos, né? Você pode ver aí, crente ou não crente, né? A pessoa está assim, cabisbaixo, começa a cantar uma música aí, diz um ditado popular que quem canta os seus males espanta, assim não é? Isso lá fora. Lá fora quem canta os seus males espanta, aqui não. Aqui quem louva atrai a presença. Aí o mal vai embora. Ele não espanta, ele vai embora, ele é expulso. Porque lá o mal não vai embora, ele fica do lado. A pessoa está passando lá, tribulação, vai embora, uma garrafa de cerveja, põe um forró lá e o problema está do lado dele. Ele terminou, tomou a caixa de cerveja, tomou um lixo de pinga, né, se alegrou, viu as músicas, dançou, coisa e tal. Quando ele vai embora, o problema vai com ele. Ele chega em casa e não está junto, né? Aqui não, aqui ele louva. Não espanta ele não, expulsa ele. Ele bate em retirada, não vai embora. Porque você tem alguém que peleja pela tua causa. Entrega na mão dele e confia. Nós temos o hábito, o Salmo 37, o salmista vai dizer assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós temos a mania de entregar na hora que está legal. Mas na hora que fica ruim, a gente toma e quer resolver. A gente não resolve, a gente só piora. A gente não tem a capacidade de resolver problemas difíceis. É só Ele. Por isso que o nome dele é o Deus dos impossíveis. Lucas capítulo 1, versículo 37. No capítulo 1, você vai ler o texto, que Maria está questionando Deus. Como que eu posso gerar uma criança sendo uma mulher virgem? Não conheço homem, não conheço marido. Possível. É, não é? Uma mulher fica gestante sem contato físico com o sexo oposto. Isso é possível, é, não é? Ela estava errada? Não, ela estava certa. Mas Deus trabalha fora da lógica humana. Na nossa lógica humana, a fé não opera, porque a fé é o sobrenatural. Sabe o que Deus opera? Maria, a tua prima Isabel, quantos anos ela tem? 80. Ela não está grávida de 5 meses? O marido de 90? Haveria alguma coisa possível para Deus? Maria. Porque para Deus tudo é possível. Você veja que Deus vai lá com Abraão, fala: Abraão, eu vou te dar para você um filho das tuas entranhas. Sara está do lado de dentro e ouviu. Sara está com a mesma idade de Isabel. O que ela faz? Ela dá risada. Jamais isso vai acontecer. Nunca isso vai acontecer. O anjo do Senhor está entregando a mensagem para Abraão, ouviu.
E disse para Abraão, ele não disse nem para Sara, ele disse para Abraão: haveria, Abraão, alguma coisa impossível para Deus? Num tempo determinado, a tua mulher vai nascer um filho, e você vai colocar o nome dele de Isaac. Significa o quê? Resposta para a incredulidade dela, porque o nome Isaac fica risco. Ela deu risada, porque toda vez que ela chamou o menino, ela vai lembrar de que ela desacreditou. Toda vez, Isaac, nossa, dei risada. Isaac, ixi, eu duvidei. Entendeu? Não duvide do poder de Deus. Deus tem seu caminho na tormenta, na tempestade, as nuvens são o pó de seus pés. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e no dia da angústia Ele conhece quem confia nele. Deus tira Israel do Egito e leva eles de propósito para o deserto. Para quê? Para provar eles, para mostrar para eles o que tinha no coração deles. Porque é nessa hora que Deus, Ele conhece o que tem no nosso coração. Porque na hora que está tudo dando certo, nós é crente até demais. Mas na hora que a adversidade vem, aí é que Ele conhece nós somos ou nós não somos. Nós somos ovelha. João capítulo 10. Glória a Deus. João capítulo 10, verso número 2, 3 e 4. Diz assim o texto. João capítulo 10, versículo 2. Versículo 1 também. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama as suas ovelhas pelos seus nomes, e as traz para fora. Olha o que o texto está dizendo. Que ele entra e chama as ovelhas pelo nome. Ah, mas ninguém está me vendo, ninguém está me reconhecendo. Fique em paz. A pessoa mais importante te conhece pelo nome, pela pessoa do nome. Você pode ser desprezado no serviço, na escola, na vizinhança, em qualquer lugar. Fique em paz. Vai dormir em paz. Tem pessoas que ficam tribuladas porque o irmão não salvou ele. Também Deus está provando a pessoa. Não é nem com a maldade do outro, Deus está provando ele. Porque tem maldade nele. Aí ele fica todo irado, todo derrotado, porque passou por mim e virou a cara. Não é assim. Aí o mal está se revelando, não. Aí vai todo derrotado, cuspindo os maribondos, cuspindo fogo. Não. Vai dormir em paz. A ovelha é chamada pelo pastor pelo nome. Eu fico imaginando que Zaqueu, ele era um homem muito rico, muito rico. Um homem muito conceituado na cultura judaica, muito respeitado. E ele ouviu falar de Jesus. Tinha um homem que rodava naquelas circunstâncias, naquela redondeza, que era falado por todas as bocas, todo mundo falava desse nome. Nasceu o desejo de Zaqueu saber quem é esse homem. Ele procurou saber onde esse homem estava e ele vinha com a multidão. Zaqueu, uma pessoa de baixa estatura, a multidão impedia ele de ver Jesus. Mas o desejo dele não era falar com Jesus. O desejo dele não era sentar com Jesus e tomar um café, não. Era só ver, só quero ver esse homem. Eu vendo ele, estou satisfeito. Como ele não podia ver, ele subiu numa árvore e ficou lá no meio dos galhos. Só, eu quero ver ele passar aqui. Quando Jesus para debaixo da árvore, ele olha para cima e chama ele pelo nome. Fala: Zaqueu, desce, que hoje eu vou pousar na tua casa. Houve grande murmuração dos fariseus. Está vendo? Está comendo com os pecadores, dos publicanos.
Jesus falou: Zaqueu, fique em paz, porque hoje me convém trazer salvação para a tua casa. Hoje, Zaqueu, eu trago realizações para a tua vida. Hoje, Zaqueu, eu mudo a tua história. Mas você sabe por que levou Zaqueu a ir ver Jesus? Você sabe por quê? Zaqueu ele era chefe dos cobradores de impostos. Era chefe ou não era chefe? Ele era o chefe da Receita Federal. Vamos dizer assim, se eu vou entender melhor. Quem de nós não gostaria de ter um cargo na Receita Federal? Que é um salário bom, não? Não é um salário bom? Se a gente conseguisse passar esse concurso, né? Esse concurso, aí pensou? Fazer um concurso para passar, trabalhar na Receita Federal lá, no Brasil. Ele era chefe daqueles homens ali, ó, naquele cargo importante. Só que o que despertou a curiosidade dele de conhecer Jesus foi que um dos funcionários dele, por nome de Mateus, abandonou o cargo que todo mundo queria para seguir esse homem. Então esse homem é mais importante do que essa posição, é isso? Então eu quero conhecer. Para cima, Jesus passa na alfândega, ele não fala uma palavra, só olha no lado e fala: vem, segue. Mateus abandonou o posto dele, o cargo dele, sem conseguir aquele nome. Mas como você segue? Mateus. Quem é esse homem que conseguiu tirar uma pessoa de um posto de maior desejo dos homens aqui para seguir ele? Já sei que é ele. Sabe o que eu quero dizer com isso? E tem muitas pessoas próximas de nós perdidas. E depende de nós conhecer Jesus. Depende de nós para levar ele a conhecer quem é essa pessoa tão importante chamada Jesus, que mudou a minha vida e mudou a sua. Mas para isso precisa haver mudança. Porque o mundo aí fora não tem uma Bíblia para ler. Você acha que o mundo lê isso aqui? O máximo que eles fazem é colocar na estante lá aberta no Salmo 91, capaz de meter amarela. Ou no Salmo 23. Ou no Salmo 23. Mas não conhece Jesus. Sabe qual é a Bíblia que eles lêem? Eu e você é o que eles leem. Nós somos uma carta aberta, escrita por Deus e lida pelo mundo. Qual é a leitura que ele está fazendo da minha vida, no meu dia a dia? Será que ele está vendo Jesus em mim ou não? Porque se a palavra de Deus permanece em mim, eu não vivo mais com essas coisas do mundo, com essas naturezas do mundo. A natureza ela muda. Por isso que Jesus diz para Nicodemo: necessário é nascer de novo, senão você não entra no reino. Para entrar no reino tem que nascer de novo. Aquela velha criatura, com aqueles velhos hábitos, aquela natureza ruim, fica para trás. Se não ficar para trás, nós não entra no reino. Tem pessoas que têm a natureza ruim e precisam abandonar. Como é que consegue? Pede ajuda para o Espírito de Deus. Pede ajuda. Porque nós somos feridos para exalar o que nós temos. Sabia disso? A rosa, quanto mais apertada, mais ela exala o perfume dela. É assim, não é? Você pode ver que está uma calmaria aí, você tem um jardim, eu já morei em lugares que tinha jardins, tinha rosa, margarida, tinha cravo, tinha todo tipo de aquelas coisas lindas, bonitas, né? Quando eu estava na calmaria, quando na hora que o vento começava a soprar, aí começava a exalar o perfume da rosa. Jesus, ele é a rosa de Sarão. Não é a rosa de Sarão? Que foi esmagada para nós sentir o cheiro do sacrifício, o perfume de Cristo. Assim ele quer que nós transferimos para os homens o bom perfume de Cristo através das nossas atitudes. Nós precisamos deixar a palavra moldar nós o caráter cristão, senão nós estamos perdidos. Estamos perdendo tempo na igreja, ninguém consegue ver mudança, aquela pessoa continua sendo a mesma. Eu fico vendo pessoas que estão no Evangelho, 10, 20, 30, 40 anos, o marido não se converte. Eu acho, particularmente, eu acho bem estranho isso.
Eu acho, segundo a escritura, eu acho bem estranho. Porque quando aquele carcereiro pensou que ele ia morrer porque os presos tinham fugido, Paulo falou assim: não fugiu ninguém, fica tranquilo. Aí ele pergunta para o carcereiro: o que eu devo fazer para ser salvo? Entrega a tua vida para Jesus, ele salva a tua e a tua casa. Quando Jesus entra, irmãos, ele faz a obra completa, ele vai pela metade. Se a obra está pela metade, significa que ele não entrou. Correto? O marido não conseguiu ver naquela mulher uma mudança de vida. Ela continua sendo a mesma vaso ruim, mesma natureza ruim, mesma mulher rixosa. E a Bíblia vai dizer em Provérbios que é melhor você morar num canto de água frutada do que uma mulher rixosa numa casa ampla, numa mansão. Ou vice-versa, o homem também tem homem que é ruim. Eu já vi um testemunho uma vez de uma criança que ela disse assim: mãe, vamos morar na igreja? Mas por quê, filho? Ah, porque na igreja nosso pai é uma maravilha, que aqui é um demônio em casa. Mas na igreja é um anjo de Deus. Aí fica difícil, né? A palavra não transforma, a palavra não entra. O pecado, a iniquidade, a transgressão está sempre ativa, né? A pessoa não está neutralizada, porque o pecado é neutralizado pela palavra. Ele pode estar aqui, mas ele não age por causa da palavra. Ele pode estar aqui, mas ele não entra em cena por causa da palavra. Ele pode estar aqui, mas ele não domina por causa da palavra. Ele vai ficar aqui até o dia do arrebatamento, mas ele não entra em cena, porque a palavra está em cena. Aí no dia que a trombeta tocar, vamos lá. Quando vai ter, senão eu vou. Vai chegar 10 horas e você. Pode ir. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. Acharam aí? Versículo de número 5 aí, em diante. Não, vamos ler o versículo 49. Presta atenção no que está escrito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Está vendo que nós estamos na matéria corruptível? Mas agora, como nascidos de Deus, nós temos que trazer uma nova imagem agora. Aquela imagem daquele homem, daquela mulher da saia fica para trás. Agora nós trazemos a imagem de um novo homem, que segundo Deus é criado em piedade e justiça. Temos que trazer. O mundo tem que ver Jesus em nós. O mundo tem que ver Jesus em nós. Irmãos, quantos anos aquela mulher sofreu de fluxo de sangue? Foi 12? 12 anos, não é isso? 12 anos.
Na cultura judaica, preste bem atenção você entender. A mulher, no período menstrual, ela estava no momento da sua imundícia. Ela não poderia ficar no meio da sociedade, porque ela era considerada imunda. Então tinha um lugar reservado para que naquele período ela se ausentasse naquele lugar e ficasse até terminar o ciclo. Quando terminasse, aí ela não estava mais imunda, aí ela saía e voltava para a sociedade. Essa moça está lá 12 anos. 12 anos. Entra mulher, sai mulher. Entra mulher, você está entendendo? Entra mulher, sai mulher. Entra mulher, sai mulher. Vamos desligar isso aqui. Entra crente e sai crente. Entra crente e sai crente. Mas ela não tem Jesus nenhuma dessas pessoas. Até que ela aprende de verdade. E falando de Jesus, né? Aí o texto vai dizer: e ouvindo ela falar de Jesus, ela foi até ele. Entendeu a diferença de quem traz a natureza divina para a terrestre? Quem traz a natureza terrestre só fala daquilo que é na terra. Quem traz a natureza divina, onde passa, fala das coisas de cima, fala do céu. Onde você passar, você vai falar, você vai revelar quem você é e de que terra você pertence. Se você é daqui ou se você é peregrino. Se você é daqui ou se você é cidadão do céu. Começa a falar de Jesus, porque tem um monte de pessoas morrendo que cismam. Abandona essas conversas terrenas e traz a imagem do celestial agora. Não, olha só, Colossenses, por gentileza, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Eu falei que nós vamos dar umas viagens aqui, né? Então, eu vou falar. Até que hora? 10 minutinhos. 10 minutos? Eu falei que nós vamos dar umas viagens aqui, né? Eu, quando eu era cristão, eu dava umas viagens. Mas era perfeita cocaína, da maconha, da cachaça. Eu viajava, né? Cacola, umas viagens doidas, né? Mas a viagem mais trevas, né? Agora estamos dando umas viagens celestiais. Essa viagem é boa. Essa aqui não faz mal para ninguém, né? Essa aqui você vai se embriagar, né? Vai querer mais. Você vai ficar doido com Jesus, você vai querer ficar mais doido ainda. Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Aqui eu finalizo, tá? Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui está a diferença que traz a imagem do homem terreno ou do homem celestial. Quando a pessoa de verdade deixou Jesus na vida dela, ela só pensa aqui para cima que ela morreu para o mundo. Morreu. Porque não tem como ressuscitar sem antes morrer. Tem? Para ressuscitar tem que morrer primeiro? Então se não morreu, só pensa aqui que é terreno. Mas se morreu, aí recebe uma nova vida. Agora só pensa aqui que é divino, celestial. A mente dele é de Cristo, ele só pensa coisas que é de cima. Ele só fala de Jesus. Você vê quando a pessoa é terrena, ela não consegue ficar do lado de uma pessoa que é celestial. Não, você só fala de Jesus, só fala de Bíblia, tudo é Bíblia, Jesus. Já viu? O terreno é assim, cara. Você vai conversar com ele, não, vem falar de Jesus, vem falar de Bíblia. O cara está perdido, você está mostrando o caminho e você é terreno. Eu gosto de andar com pessoas que só falam de Jesus mesmo. Eu não gosto de conversa terrena porque não me edifica. Não me dá garantia de salvação. Aquela mulher entrava crente e saía crente. Entrava crente e saía com 12 anos, ela ainda teve sofrimento, até que entrou uma jovem. Aquela que foi na casa de Namã, lembra? Que foi levada cativa. Namã estava leproso há muitos anos na vida dele. Era um homem honrado. Era um homem honrado pelo rei, era o braço direito do rei. Era um coronel do exército do rei. Levaram uma moça crente lá de Israel cativa. Ela chegou, ouviu a mulher de Namã chorando o sofrimento do marido. Porque por fora era bela viola, mas por dentro o pão estava bolorento.
todo cheio de lepra. Ela não podia. Imagina que aquela mulher não tinha contato físico com seu marido por causa da lepra. Olha o sofrimento daquela mulher. O sofrimento dela só gerava dela também, porque ela tinha um marido, não tinha no tempo, porque não podia dormir junto, não podia coabitar, não podia fazer nada. Leproso. Ele só mandava, não tinha só aparência. Acho que ela foi abrir o coração daquela moça. A Bíblia não mostra, mas entre livros você pode perceber que dá a impressão que ela chegou aquela moça tem um poder muito grave. Ela falou: qual que é? Meu marido está morto por dentro. Falou: tem solução para ele, tem. Israel tem Deus, Israel tem profeta lá. Pode procurar lá, que para ele lá vai ter solução. Ela chegou para o marido e falou: olha, aquela moça crente lá, falou que lá no povo dela tem um Deus que resolve o seu problema. É só você ir lá que ele cura você dessa lepra. É mesmo, é, então eu vou lá. E foi. Foi ou não foi? Sabe, voltou curado ou não voltou curado? Porque alguém falou de Jesus para aquela mulher e ela fala com o marido. Tem gente leprosa do nosso lado morrendo. E nós estamos falando de coisas terrestres, irmão. Vamos começar a falar das coisas de cima. Para Jesus entrar em cena. Porque quando eu falo das coisas terrenas, quem entra em cena é o diabo. Porque esse mundo do maligno está condenado. Mas o nosso está lá em cima. Então começa, quando você passar, deixa exalar o perfume de Cristo que está em tua vida. Para que alguém fale: onde que ele comprou esse perfume? Eu quero lá comprar também. Não é assim que acontece? Passar sua vida perfumada deve ser. A pessoa está lá do outro lado, a vida está cheia. Ainda está quebrando o aroma, tá? Não tá? Nossa, que perfume! Onde que essa pessoa comprou? Eu quero comprar também. Que o sol vem de fora possa sentir em nós esse aroma de Cristo. E falar: eu quero saber onde que tem esse perfume. Amém? Amém. Fique com essa palavra do coração. Eu sei que nós andamos bastante aqui, mas foi tudo para a glória de Deus. Tá bom? O pastor, as colegas, convidou. E eu agradeço a oportunidade. Rogo a oração dos irmãos pela minha vida, pela minha casa, pelo meu ministério. Amém?